encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, eu sou o professor Dácio, estou aqui para falar mais um pouquinho de histórias do nosso Mengão queridão. A expressão caçador de Marajás refere-se a uma campanha empreendida pelo então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, durante a década de 80 e posteriormente utilizada em sua campanha presidencial. A expressão visava denunciar e combater o que ele chamava de funcionários públicos com salários e benefícios exorbitantes, excessivamente altos, a quem ele denominava de Marajá. Vocês podem me perguntar, o que isso tem a ver com o Flamengo? Vamos à história. Em 1989, Flamengo e Vasco jogariam pela primeira fase do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Jogo esse que seria o primeiro jogo de Bebeto, recém-contratado, a preço de ouro pelos vascaínos, contra o seu ex-clube, o nosso queridão. A realidade é que Bebeto era o xodó do Flamengo, mas acabou indo para o Vasco numa transação que envolveu Eurico Miranda, que revoltou nós flamenguistas. E esse jogo era a sua estreia contra o Flamengo. Por isso esse clássico ganhou uma conotação especial. O Vasco da Gama contava com uma configuração de grandes jogadores constantemente convocados para a seleção brasileira, como Acácio, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, Tita, Bimarques, o próprio Bebeto. Eles a chamavam de Sele Vasco. O Flamengo tinha um bom time, com jogadores menos brilhantes e conhecidos. A exceção era Júnior e Zico. O tal favoritismo da Sele Vasco, contudo, não se efetivou em campo. Liberado pelos experientes Júnior em uma atuação soberba como líbero e Zico atuando como meio armador, de forma magistral, contou ainda com um garoto vindo da base, um cabeludo de nome Luiz Carlos, que levou loucura aos adversários, criando jogadas pelos dois lados. E aí o mais querido deu uma verdadeira aula de futebol nos selecionáveis, que não viram a cor da bola naquele dia. A grande estrela estreante, Bebeto, muito nervoso em seu primeiro jogo contra o antigo clube, acaba expulso juntamente com o goleiro rubro-negro Zé Carlos e uma briga que os dois se envolveram. Os jogadores do Vasco, então chamados Marajás, numa clara referência a quem tem altos salários, não conseguiram vencer esse time e acabaram sucumbindo para um time, vamos dizer assim, menos brilhante. Mas saca aqueles jogadores que passam pelo Flamengo, que com um rubro-negro, qualquer um rubro-negro, mesmo não vivendo naquela época, tem a obrigação de saber quem é? Pois é, a história desse jogo fala de um desses jogadores. A história daquele jogo de 5 de novembro de 1989 acabou criando um personagem especial que, podemos dizer, ficou marcado na história. E esse jogador tinha uma história construída ao longo da carreira com momentos muito especiais. Por exemplo, o Flamengo foi campeão juvenil em 1989, numa vitória em cima do próprio Vasco por 2-1, com 2 gols desse nosso personagem. No seu primeiro jogo como profissional, contra a equipe do Blumenau, ele marcou 2 gols. Ele participou da primeira conquista da Copa do Brasil. Ele participou
da partida de despedida de Zico em Juiz de Fora, onde fez o 5º gol na vitória de 5-0 sobre o Fluminense. Esse jogador foi artilheiro em todas as categorias da base. Um centroavante capixaba de apelido engraçado, Bugica, se tornou o nome do jogo ao marcar 2 gols de puro oportunismo e, com isso, roubando a cena, né? Uma curiosidade sobre esse apelido Bugica é que ele foi herdado do seu pai. Só que o pai dele tinha o apelido de Bugica com G e o dele é Bugica com J. Fim do jogo, Flamengo ganhou, a torcida do Flamengo em delírio cantando Bete Carvalho. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. A história diz que o Marajá, né, o Bebeto, aquele que foi atrás de dinheiro, aquele que trocou o coração pela conta bancária, aquele que beijara o escudo rubro-negro e que agora, de forma nojenta, defendia as cores rivais, teve que se calar, passou em branco, tremeu, chorou. E o jovem Marcelo Ribeiro, naquele dia, só não fez chover. Marcou os 2 tentos do jogo sobre o realmente forte time vascaíno e, naquele momento, ganhou o seu eterno apelido, Bugica, o caçador de Marajá. Por isso, comecei falando lá da história do Marajá de 1980. O jovem Bugica enraizou o seu nome na história do Flamengo quando, então, coadjuvante, marcou os 2 gols na vitória sobre o Vasco por aquele Brasileirão, ofuscando Bebeto, o então denominado Marajá pelos flamenguistas, por ter preferido a oferta milionária do time de São Januário. Um personagem, Marcelo Ribeiro, o Bugica, que está marcado na história do mais querido. Por isso, nós falando de história hoje é sobre esse jogador. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo para todo mundo. E, importante, fica o convite para estarmos juntos hoje no Arena FC, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat é nossa nação. Flaudações. Não esqueça de deixar o like, galera. Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Abre alas saudando nosso manto. Abre alas com raça, amor, paixão, encanto.